Volta, e para você que ligou a sua TV agora, hoje o nosso tema é despedida. Você pode ligar aqui no nosso programa para participar no 3454-4000. E nós estávamos exatamente no assunto de despedir alguém. Nós estamos falando aqui de despedida, de distâncias, de saudade. Mas e aí, hein? E na hora de despedir alguém, na hora de despedir um funcionário, como que fica, né? Então, Sérgio, você vai falar disso pra gente, né? Que é um assunto, assim, também muito polêmico, né? E complicado para as duas partes. Para as duas partes. A gente estava falando no primeiro bloco sobre a relação humana, e o mundo empresarial, ele sempre tentou distanciar, assim, o homem-máquina, né? Lá do século XVI, da Revolução Industrial, e o homem humano. E quando você senta numa mesa para despedir alguém, essa tensão é muito nítida ali. Sim. Se dessemos para termos uma lente para vermos tudo isso, é muito nítido. E o recurso humano, a psicologia em si, se coloca, né, se debruça sobre essa situação. Sim, não, e eu ia falar exatamente isso. Aqui no nosso programa nós trazemos também bastante coach. E que vem falar do quê? Dessa questão de você motivar os funcionários, de você fazer reuniões e realmente falar para o funcionário que ele é uma parte da equipe. Não que ele é um funcionário que vai ajudar a ganhar o teu lucro da empresa no fim do mês, mas que ele é uma peça-chave da empresa. E isso é muito bom e complicado, porque quando chega a hora que a empresa tem que despedir esse funcionário, fica mais complicado ainda, porque acabou criando laços com esse funcionário, né? Exatamente. Eu vou dizer que quando nós começamos a ter muita dificuldade de dizer alguma coisa, ninguém coloca um outro nome para a palavra respirar. Porque nós respiramos todo dia e não vemos nenhum problema nisso. Sim. E para o funcionário a gente começa a colocar funcionário, colaborador, empregado, e aí você começa a colocar tudo isso, você começa a vender, cada empresa encontra uma ferramenta nisso, uns começam a chamar de somos uma família. Então, o que é pior ainda. Todos juntos, então que família é essa que despede? Né? É complicado. Nós somos, e você trazer essa motivação e de repente fazer essa desvinculação é algo realmente, inclusive, né, no caso, vamos supor, o funcionário tem um plano de saúde, e onde que ele vai buscar então ajuda? Porque de repente acaba o plano de saúde, acaba o salário, acaba o vínculo com as pessoas que ele via todo dia, e se a pessoa realmente mergulhou naquela ideia ou naquele propósito da empresa, ou da organização, da instituição, fica muito difícil para ele desvincular realmente essa visão, né? Quem eu sou agora. Exatamente. E cabe a nós também falarmos aqui de como fica a pessoa que vai despedir o funcionário, né? Porque é ainda mais difícil, eu acredito, ainda mais quando a pessoa conhece o funcionário há tempo, se fica toda aquela coisa, como é que eu vou falar com ele? E é nessa hora que encaixa bem certinho o que você falou, aí ele começa a rodear nas palavras para falar que, na verdade, ele tem que despedir o funcionário, né? Justamente, é muito importante, falando em orientações, a gente não abra mão de que o subordinado, o líder específico que deve estar presente, né? É comum em algumas empresas a pessoa dizer assim, sobe lá no RH, como se fosse alguém lá em cima que decidiu que agora você não faz mais parte disso. É muito importante a pessoa com que ele sempre recebeu ordem, estar presente nesse momento. Né? E esses rodeios, não é uma conversa, é um aviso. Então, nesse momento é muito importante você ser claro, específico, direto e também não ser incisivo, não é isso que estou dizendo. Mas de maneira assim, olha, está acontecendo isso. E ser muito sincero, muito franco com as motivações que ocasionaram aquela situação, dizendo que esse funcionário, né, aquela pessoa continua, e se existe algo específico, dizer que o que aconteceu naquele momento. Tempo de duração, 30 minutos é o máximo
que uma ocasião dessa pode acontecer, né? Aqui durante o intervalo nós estamos falando, né? Qual que é o tempo que deve durar essa conversa de despedida, né? Porque muitas vezes é aquele líder ou aquele patrão, como assim o pessoal quiser chamar, que chamou aquele funcionário para conversar durante todo o período que ele esteve na empresa e foram conversas de 40 minutos. Aí na hora de despedir o funcionário, chega lá com 2 minutos, olha, estou se... Também não, né? Também não. Então mas tem que ser uma coisa também breve, de 15 né? a 30 minutos. E como é uma coisa muito específica, é muito importante, fica uma dica aí, você ter essa conversa, mas também já entregar para o funcionário o que foi acordado inscrito. Né? Então, o que ele vai receber, quando é que ele vai receber, desde da questão financeira, sobre o desligamento, aviso prévio, não aviso prévio. Todos esses acordos precisam ser informados ali naquela ocasião, porque é uma carga emocional para a pessoa. Aí junta várias informações que, né, obviamente, circundam essa própria situação. E quando você já traz isso escrito, fica muito mais fácil para a pessoa se estabelecer. Uma Isso outra discussão legal. É o dia. Né? Então, nós temos aqui também. Qual é o melhor dia para demitir alguém? E aí? Se é que tem, né? O melhor dia. Tem empresa que espera sexta-feira, o último momento. O funcionário já trabalhou a semana inteira, né? E aí, com a desculpa dizendo assim, olha, ele vai ter o final de semana para se recompor. Não é. Essa opinião se diverge muito, né? Se é no início, se é no final. Mas é importante que o processo demissional seja muito claro. Digamos que seja um problema financeiro. A empresa trazer esse processo, né? Olha, o mercado não está legal, né, estamos passando por isso, para que não chegue assim, de repente, uma porta. Não há vagas, de repente... Quando você traz essa transparência, você já vai preparando o profissional para aquilo. Seja, olha, uma inadequação à função. Olha, nós temos visto que o seu rendimento não está de acordo com o esperado. Então, não é um susto para a pessoa. E, de repente, você está liberando ela para poder pegar os talentos e aquilo que ela tem de bom e se aplicar em outra função ou em outra empresa, e você ficar retendo a pessoa forçada ali e ela desmotivada também não é interessante para nenhuma das partes. Não, com certeza. E olha, que você falou um negócio muito legal. Eu despedir um funcionário na sexta-feira não é nada mal, porque aí ele pode, né, dar aquela pensada no sábado, no domingo. De repente, se você despede funcionário na segunda, na terça-feira ele chega lá todo nervoso, irritado. Porque quando você despede funcionário, talvez você dê a ele um tempo para cumprir ainda na empresa. Então esse é o problema, do funcionário ter que voltar no outro dia, né? É verdade. Há quem diga o contrário também. Há quem diga que se despedir na sexta-feira e aí o cara vai se acabar no final de semana. Então, pior, né? Não existe um consenso em si. O consenso que se tem que não seja um susto. Sim. Né? A não ser que seja realmente uma justa causa, uma situação específica. Olha, então é pontual e às vezes é muito rápido, né? Essa situação. Sim, e também existem funcionários e funcionários, e também causas e causas, né? E causas. Quando a empresa ela passa por um momento difícil e ela tem que despedir os funcionários assim, né, subitamente, eu acho que é um choque muito grande para a pessoa que ela realmente não espera. Mas quando é justa causa, eu acho que o funcionário ele já meio que se prepara, assim, né? Uma outra dica, principalmente para justa causa, a gente falou para estar diretamente o líder do funcionário no momento, é muito importante também uma testemunha, né? Não é uma sala com duas pessoas, a não ser que a empresa seja somente o dono, né? E esse funcionário. Aí nós não temos outra testemunha. Mas no caso de outras empresas, de repente, assim, o líder daquele funcionário e alguém do RH, o RH ele já tem essa função e se presta muito bem dentro dessa demanda empresarial. Legal. E aí vem uma outra perguntinha, né? Fugindo um pouco desse assunto, né? Trazendo aquela despedida que a gente estava falando no nosso primeiro bloco. Existe despedida indireta? Despedida indireta. Ela fica nesses dois temas, né? Do primeiro bloco e do segundo. A despedida indireta é quando você coloca sobre a função. Digamos que eu tenho uma funcionária em casa, uma secretária do lar, uma empregada doméstica, como usar...
eu começo a colocar para ela funções acima. Então, de repente, eu coloco, olha, sua função é sujar o chão, e todo dia eu começo a colocar sujeiras e derrubar terra e trazer uma... Então, eu começo a colocar funções e sobrecarregar. Acontece muito no primeiro setor. Então, de repente, a pessoa é concursada como motorista. Aí ali que entra um prefeito ou algum administrador que não é da atual gestão, você começa a remanejar e coloca o cara lá para dirigir o caminhão de lixo, começa assim, como se fosse, você começa a remanejar e colocar muitas atribuições e dificultar de maneira que essa violência em si, essa sobrecarga se torne insuportável, né? Sim. Essa é a demissão indireta. E aí o próprio funcionário vai se sentir incomodado, né? Existem casos até de próprias agressões mesmo, né? Que chegamos nesse sentido. Então essa despedida, ela é indireta justamente porque você não está falando para a pessoa... A mulher acabou de vir de amamentar, ela trabalhava como secretária. Acabou de vir de uma amamentação, você coloca ela lá como secretária, lá numa última sala fechada, num cômodo de 2x2, onde ela não vai se comunicar com ninguém. E obviamente, essa pessoa não vai conseguir ficar ali naquele cômodo de 2x2. Então, ela, né, é uma despedida indireta, né? Bacana. Então, legal, né? Tem despedida indireta também. Tem várias despedidas aí. E a gente volta a conversar sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Aí não sai daí, já voltamos. Estamos de volta e eu quero começar esse bloco agradecendo as minhas patrocinadoras lá da Planet Girl, que me vestem sempre com looks maravilhosos. Então, vou mostrar o look de hoje, mandar um beijo para a Dri da Planet, para a Tânia, para a Fran, que sempre me ajudam nos looks. E hoje arrasaram, é uma saia longa e um cropped lindo, gente. Corram para a Planet, cheia de novidades, toda semana chega... roupas novas e eles estão com a coleção nova, então não dá pra perder. Mandar um beijo também pra Neia, do Salão Neia Cabelo e Corpo, que faz o meu cabelo toda semana. Mandar um beijo pra Laiane, que faz minha maquiagem lá também no salão. E agradecer ao Marcelo RZ, que é um representante das linhas RZ de maquiagem. Ele fornece para nós as maquiagens para os programas e fica lá com a gente dando dicas. É muito bacana. Para vocês conhecerem os produtos e o trabalho do Marcelo, é só encontrar ele no Facebook, Marcelo RZ. E agora vamos voltar aqui com o nosso assunto, né, de hoje, que é despedida. Antes da gente continuar, eu quero chamar a sketch do Gordon. O que o Gordon preparou pra gente hoje, hein? Roda aí. Mamãe, você já reparou que a vida é repleta de despedidas? Filho, eu vou te deixar aqui, mas é pro seu bem. Desde crianças, aprendemos que é necessário estarmos prontos para chegadas e partidas. Tchau, mãe. Chegou a hora de dizer adeus. Eu vou, mas a senhora sabe que a senhora sempre está comigo, né? Eu te amo. O mundo é grande e cheio de possibilidades. Também te amo, filho. Pessoas e situações vêm e vão, mas a única coisa que realmente importa é o amor. Toma, filho.
Hey pessoal do 4 Estações, não deixe de conhecer o canal do Gordon lá no YouTube. O link está aqui para você acessar e as redes sociais também, ok? Beijo grande, falou, tchau, tchau. Olha, Gordon, deixa eu limpar minhas lágrimas aqui, gente, que tá difícil, viu? Ficou tipo aquelas despedidas de novela, não ficou? Aquela coisa muito triste. Um beijo pro Gordon, ele arrasa nessas sketches. E ele falou uma coisa muito importante ali, viu, Sérgio? Despedida de criança, desde quando a gente aprende, né? Lá, quando a gente é criança, é difícil as despedidas, mas a gente já tem que aprender a lidar com isso. Então eu queria que você desse umas dicas aí para os pais que estão assistindo o nosso programa, como ensinar os filhos a lidarem com as despedidas. O Gordon é uma caixinha de surpresa. Não, né? ele é demais, né? Cada semana Parabéns, é uma viu, coisa. Gordon? Muito legal. É uma dificuldade para nós, né? Imagina para as crianças. É. Mas temos observado já, que chega lá no consultório, uma dificuldade um pouco maior, não sei se um pouco, eu diria até bem maior, dessa geração, que a gente chama de geração alfa, que são os nascidos depois do ano 2000, né? Já. E uma dificuldade um pouco maior com lidar com frustrações em geral. E o pai e mãe, no geral, protegendo, né, acaba dificultando que o filho, que a filha desenvolva em si essa capacidade de se despedir, de lidar com frustrações. Dica para pai e para mãe é trazer esse tema, assim. Essa geração nova, eles têm quantas vidas quiserem no videogame. Então o carro bate, ele revive, o joguinho lá morre e revive. Eles não têm tanto contato com isso. E trazer essa reflexão, né? Eu vou trazer filmes da minha geração, um exemplo, Rei Leão, que o pai morre. Trazer assim, olha, né? E o que acontecer, não deixar de falar do vovô que se foi, da bisavó, tanto o luto quanto as despedidas. Olha, filho, agora acabou. A internet agora acabou. Agora é hora de desligar a televisão, senão vai dormir até a hora que dormir, vai lá e desliga. Sempre colocar e dizer assim, deixar que ele experimente momentos de despedidas, momentinhos e momentos de despedida é uma dica aí para pai, para mãe. E Sérgio, sabe o que é legal? Todos os temas do nosso programa a gente acaba linkando com outros, né? E nós tivemos um tema aqui no nosso programa que foi limites. E nós falamos exatamente disso, de dar os limites certos para as crianças. Então, de falar que, olha, é hora de acabar isso, é hora de parar de brincar. E isso acaba fazendo com que eles saibam lidar com as despedidas, né? Sim, e se o pai e a mãe não fizer isso, eles aprenderão depois com outras pessoas e com outras maneiras. Com outras técnicas talvez não tão didáticas quanto o pai e a mãe têm a oportunidade de oferecer e aprender isso. É meio que assim, se não aprender no amor, vai aprender na dor. Porque as despedidas estão aí. Sim. Aprendendo a lidar com elas ou não. Então, se o pai e a mãe tiver essa preocupação, esse senso crítico, a criança vai conseguir se desenvolver bem melhor. E Sérgio, só os psicólogos podem ajudar as pessoas? Como que funciona? Qual profissional que vai ajudar aquela pessoa que teve que se despedir de alguém, que perdeu um ente querido, que perdeu um emprego, aquela pessoa que está passando por uma situação assim de extremo mesmo? Toda despedida é uma nova despedida. Eu amo o que eu faço, Thaís, eu me apaixono pela psicologia a cada dia, porque ela não se dá ao luxo de dizer nós somos a resposta para o mundo. Sim. Né? A psicologia ela se propõe diariamente, frequentemente, quase que constantemente a lidar e a trabalhar com outras áreas do conhecimento. E eu quero trazer aqui realmente essa mensagem, né? Procure profissionais. Né? O profissional psicólogo é o profissional capacitado para isso. Aquele que estudou 5 anos, no mínimo, né? Psicólogos experientes estudaram mais ainda, e provavelmente esse psicólogo vai trazer outros profissionais consigo, uma acupuntura, terapeuta ocupacional. Existem, né, tantas áreas da ciência que podem trabalhar junto. Um acompanhante terapêutico tem sido usado muito, mas é muito importante que o apoio seja profissional. Sim. Porque não é comum eu estar lá cortando o cabelo e a pessoa, eu também aqui sou psicólogo, né? Não, eu não consigo cortar cabelo, por isso eu vou no cabeleireiro.
Sim. Né? E o cabeleireiro, ele é um bom cabeleireiro. Ele pode ser um bom ouvinte, mas ele não dispõe de técnicas, de tecnologias, de experiência suficiente. O cabeleireiro, às vezes a gente acha, toda manicure é psicóloga. Gente, não é por aí. Existem profissionais que vão te ajudar a lidar com isso. E despedidas você vai ter todo dia. Como você vai lidar com essa resiliência que a gente chama, que vai determinar o quanto que a sua vida quanto tempo você vai ficar parado só nessa despedida, enquanto que existe toda uma vida pela frente, né? Com certeza. Bom, Sérgio, quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso já acabou. 4 Estações. O tempo voa aqui, é super rápido. Quero também aproveitar esse tema de despedida, né? Já que é tão difícil a gente se despedir das pessoas que a gente ama, mandar um beijo pro Bruno, meu namorado que tá aqui no programa, ele sempre me acompanha. Hoje é uma data muito especial para nós, né? Que e legal, é muito gostoso, né? Falar desse tema sabendo que a gente tem pessoas que nos amam, que a gente ama também e que é difícil nos despedir, né? Mesmo que às vezes rápido, né, Sérgio? O Vinícius de Moraes é muito bom, não dizer no soneto da fidelidade que você trouxe. Ele traz assim que seja eterno enquanto dure. Com certeza. Né? E o amor, ele dificilmente pressupõe uma despedida. Porque até a morte o separa é muito sério, né? Muito sério. Legal. É isso mesmo. Então, obrigada pela sua audiência. Um beijo e até o próximo 4 Estações.